Olha aí, Jonathan Sansão. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Boa tarde, Beto. Tudo bem? E você? Tudo jóia. Deixa eu ajustar melhor aqui, pronto. E aí, Jonatas, você tá aí Maravilha? Tá aí trabalho a mil, né? Tá aí rolando a quarentena, mas Ah, é mil, é? live, é muita coisa aí rolando, né? Como é que você Sim, tá? sim. Tô bem, né? A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, o melhor que a gente pode dentro do possível, né? Mas a gente tem que Dentro do que é seguir. permitido, né? É. Exatamente, exatamente. Mas Agora seguimos mesmo aí você. estudando, né? Seguimos aí Então, estudando, fazendo lives, né? E gravações. agora mesmo você tá num estúdio aí, é isso? Isso, Onde você tá? É é minha, seu? Como é que é é? meu, assim, não é um estúdio. Eu tenho gravado algumas coisas de bateria, tenho começado agora a gravar bateria, mas é uma sala isolada que eu tenho para estudar, assim, né? Depois de muito tempo, já fazem alguns anos, eu consegui ter esse meu espaço aqui para poder ficar à vontade, né? E dessa forma você agora, ainda mais, infelizmente, na quarentena, mas você tem conseguido mais tempo, você falou em estudar, mais tempo para Sim. estudar, você está aproveitando esse tempo, porque você estava fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo. Você estava conseguindo estudar antes de começar a quarentena? Qual que é a diferença do antes Então, e o agora? eu acho que quando a gente começa a estudar, os trabalhos vão acontecendo, né? Eles vão aparecendo, então a gente tem mais aquela rotina diária de estudos, né? E aí, conforme os trabalhos vão aparecendo, a gente às vezes estuda para aquele trabalho específico, né? Então a gente tem que não dá para ter aquela rotina, todo dia, tal, à tarde eu aproveito, né? Porque um dia você dá aula, outro dia você está viajando, outro dia você tem que tirar um repertório, né? Então acho que a diferença é essa. Antes da quarentena, eu estudava os estudos que eu sempre mantenho e sempre tentando pegar coisas novas também para sair. Para desafios, né? Eu acho importante essa questão de da gente estudar coisas que a gente não sabe, né? Boa. E mas consequentemente os trabalhos nos propõem o estudo também, né? Então eu vou tocar um Você estuda, quer dizer, você repertório. estava estudando em cima daquilo que você vai tirar agora, um Exa repertório novo, tipo isso. exatamente, exatamente. Então a diferença é essa. Agora, como a gente tá sem aí datas, sem shows novos, né? Então assim fica uma coisa. Eu acabo escolhendo o que eu vou estudar, assim, né? Mas eu adoro estudar o que me propõe também. Quando me ligam, falam, oh, você está afim de fazer tal trabalho, é assim, assim, ótimo. Eu adoro pegar uma partitura e ouvir uma música e tirar e aprender aquilo. Eu acho bem gostoso esse estudo ligado direto à música, né? Ah, Fora os estudos legal. que eu disse básicos de rudimentos, técnica, né? Enfim, coisas baterísticas, vamos dizer, né? Quer dizer, isso que é importante vindo de um profissional como você e que trabalha muito, você que grava muito, você faz muita gig, você faz muita coisa. Importante, aqui como é um canal de baterista, a gente tem desde o iniciante até o cara profissional, enfim. Quer dizer, sempre existe o que estudar. É isso que é importante ouvir de você, a Exatamente, galera, né? Quer dizer, você pode exatamente. estar tocando há 80 anos, mas coloque-se desafios, como você falou. Né? Você acha importante, né? Sim, sim, com certeza. Até naquele workshop do Danny Chambers no Manifesto, né? Ele disse isso também, né? Pra gente não ficar. Ficou bem marcado também aquilo, assim, na minha cabeça, né? Porque ele fala, não fique só tocando coisas que você já toque, né? Porque tem até uma pianista argentina, concertista, mundialmente conhecida, Marta Argerich, né? E tem um DVD dela que ela fala isso, do músico não ficar se repetindo tanto, né? Porque senão acaba ficando um pouco estagnado, né? E a música não tem limite, né? Não tem Então, limite. a gente sempre conhece um estilo diferente, algum tipo de música diferente, ou alguma técnica diferente, enfim, né? Então Não fique sempre na sua tem. zona de conforto, né? Tipo, opa, aprendi aqui, sai direitinho, sai bonito, então vou tocar toda noite essa mesma música, essa mesma. Exatamente. E o desafio é esse, né? A gente
eu acho que eu penso assim que a música está muito ligado com a nossa vida também, né? Então é legal a gente ouvir uma gravação antiga e ouvir uma hoje, né? E ver essa é uma evolução, mas uma trajetória, assim, um processo, vamos dizer, né? Eu acho que o Claro. dia a dia é muito importante para a música, né? E para o músico. O dia a dia está em contato com a música, está em contato com estudos, enfim, sempre em contato com a música, seja no instrumento, seja ouvindo, seja lendo a respeito, vendo um filme, um documentário sobre alguém que você gosta, algum músico, né? Eu acho que tudo isso acrescenta, né? Tá sempre em contato, né? Você falou de É, ouvir a música como elas eram antes, como, né, o passado, sim. o presente e futuro, vamos dizer assim. E você próprio, se ouvindo, a gente vai conversar um pouco também sobre sua história, e você Uhum, começou muito cedo. E sim. você tem gravações, Você é autocrítico demais? É aí que eu quero saber. Tipo, você pega uma gravação antiga sua de 10 anos atrás e te Sim, incomoda, às vezes, alguma coisinha ali que fala, hoje eu faria diferente. sim, com Por mais que certeza. ficou legal, serviu, ficou lindo, mas me incomoda porque hoje eu faria uma vassourinha, sei lá, enfim. Sim, com Acontece? certeza, com certeza, com certeza. Por isso que eu acho bem legal esse processo da gente se gravar e se ouvir, né? Sempre. É Não o que eu só sempre. no álbum, não só a gravação, você diz assim. Gravar sempre que Exata... possível para Exatamente, prestar gravar. atenção no que você está fazendo. Exatamente, você vai fazer um show, não necessariamente com aquela intenção de você postar na internet, por exemplo, né? É uma Entendi. intenção de um estudo mesmo, né? Porque aí você vai ouvir, pô, o que que tá soando legal, o que que... Porque muitas das vezes a sensação na hora do play é diferente de quando a gente escuta, né? Então, tem Às coisa que é vezes você está legal numa vibe fazer. ali, parece que está Exatamente, demais e depois você puxa a vida. exatamente, exatamente. Então, acho que ajuda a gente a dosar e ter paciência, né? Não se antecipar, né? Eu acho que logo quando a gente está estudando muito e sai para tocar, tocando, às vezes a gente se antecipa a algumas coisas. Às vezes a gente faz coisas que não necessariamente a música estava pedindo aquilo, né? Entendi. Aí essa Então, hora que você vê de fora, né? Como o que, que você fez ali. Poxa, mas não eu também precisava ter feito isso. exatamente, mas eu É, ficava às vezes muito mal, às vezes de ouvir, todo mundo falava, pô, legal, puta legal a gravação, e às vezes a gente, nossa, não. E aí eu aprendi uma coisa também, que a gente tem que aprender a nos ouvir, né? E saber que nós somos únicos, né? Porque se a gente se compara com músicos que a gente adora ouvir, o timbre da bateria vai ser diferente, tudo muda, né? verdade. É, É, tudo, a história da pessoa, o dia a dia. Então, se a gente fica querendo ouvir alguém que a gente sempre vai se decepcionar, né? Então, acho não, que e isso essa. até. Não, desculpa, te cortei. Não, que é isso. Acho que a gente acreditar na nossa música e dar valor para o que a gente faz, né? Porque eu acho que é uma oportunidade muito legal a gente tocar, a gente gravar, né? A gente tem tantas dificuldades, né? Que é muito importante, mesmo que a gente não goste, eu acho que faz parte do processo, né? A gente Claro, tocar e se claro. gravar e aí a gente vai aprimorando, vai estudando, sempre em busca de estar melhor, né? E até você falou, de repente, não comparar com a sonoridade do outro baterista, a levada, alguma coisa, e até Sim, entender isso, né? O dia em que foi gravado aquilo, em que você estava exatamente. tocando, né? Aquele É, momento é único. O que aconteceu naquele dia? Qual era o público que estava ali, né? Entre outras coisas. exatamente. Importante até para não acontecer o que você falou que acontecia com você, desanimar às vezes, né? Tem gente É, é. que já É, porque, desanima e tem gente que às eu vezes vê vi. um cara muito bom tocando e ao invés de se inspirar e querer chegar em casa e praticar mais ainda, na verdade vai para outro lado. Ah, nem vou tocar mais porque eu não vou conseguir chegar nesse nível, tal. E não é por aí, né? Exatamente. Isso, assim, eu sempre vi algumas pessoas falando isso, eu nunca tive isso. Eu sempre que eu via a pessoa tocando, me dava mais gana de chegar em casa e estudar. Ou, se numa situação eu não me sair bem, eu não me saí bem, mas amanhã eu tenho que sair bem. Então, assim, isso ajuda muito no estudo, porque às vezes a gente quer pular algumas coisas que são mais difíceis, né? Então, eu acho que a gente não perder essa oportunidade, né? Eu penso assim, pô,
isso aqui eu não conheço ainda, então eu preciso aprender. Então, esse é o momento de eu aprender, não posso perder essa oportunidade, né? E aí a gente leva, se a gente pega isso, estuda e vai atrás, a gente leva para a vida inteira, né? Agora, essa coisa é muito louca, né? O pessoal, putz, eu vi você tocando, não sei o que, quero desistir. Falo, não, cara, pelo contrário, você tem que... É isso, Deve ser chato até para você ouvir, né? Pô, queria incentivar o cara viu eu tocando Exatamente. e deu um sentimento errado do cara aí, né? Mas acontece, é do ser humano, né? Eu converso com muita gente todo dia que me fala isso. Eu mesmo, né, quando eu tocava bateria, lembro dos primeiros caras gigantes que eu vi tocando, eu falei, ah, não, vou para casa guardar minha bateria no bag e tal. Acontece, né? Tem gente Sim, que... E aí, quando a gente Mas é conversa, você importante vê que usar para incentivar, né? com certeza, porque aí quando você conversa, todo mundo assim que a gente admira, tudo tem uma dedicação, tem um trabalho, estudos, né? Não é algo. É algo muito prazeroso, mas não é algo de um dia para a noite, né? As Sim. conquistas, as realizações, os sons que cada um faz, é algo que tem a ver com o cotidiano mesmo, com a evolução do dia a dia, né? Com a prática, né? E tudo mais, Isso, claro. Aliás, isso. só abrindo um parênteses, acabou de entrar aqui na live, está nos assistindo Edu Ribeiro. Seja Grande Edu bem-vindo, Ribeiro. Edu Pô, Ribeiro. grande Edu Ribeiro aí, uma grande música, uma grande pessoa aí, grande batera. Que esse é um cara que inspira todo mundo, né? Todo mundo acho que vê ele tocando, dá vontade de estudar, dá vontade de tocar, dá vontade de ouvir mais música, né? E Claro, isso é claro, bacana, é né? por aí. E me fala uma coisa, sempre foi assim com você? Essa questão que você falou de se, vamos dizer assim, auto-incentivar, vendo tocar. E como começou, como entrou a bateria na sua vida? Porque você começou com 8 anos, que eu sei, junto com o seu irmão na igreja. Isso, Você ficou, se tornou um baterista profissional muito cedo, né? Aos 15 anos sim. de idade. Eu sei que com 12 anos você já tocava em big band. Ou seja, tudo muito cedo. Desde cedo você, apesar da idade, você já tinha essa maturidade de tirar o que tem de melhor de cada músico, de cada coisa que você via. E como que entrou a bateria na sua vida? Como que começou Então, tudo? como você disse, né? Eu ia na igreja e eu sempre gostei de ver o grupo tocando, né? E o meu irmão já estudava piano. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu, Davi Sansão, né? E ele já estudava piano. E eu sempre ficava olhando, sempre, né? E aí eu tinha aqueles costumes de sentar na mesa, ficar, né? Eu acho que vinha a memória do assistir o culto lá, viu o baterista tocando, você ficava tocando no prato, sempre batucando, os dentes, né? Minha mãe conta até hoje que eu ficava mastigando com os dentes Ah, fazia a levada da música nos dentes? nos dentes, exatamente, sabe? Então, e aí aconteceu o seguinte, foi uma coisa bem interessante, assim. Não, quer Na dizer, igreja. aí então, você está me contando então que como você tocou, começou a tocar com 8 anos, Sim. 9 anos, você vai dizer isso pra gente? Quer dizer, então essa história do dente, do prato lá na hora do almoço, da janta, isso aí, então você era muito novinho, você tinha o quê? 6 anos de Sim, idade, já 6, estava com a 7 anos. cabeça lá no som Eu já... da igreja, olha que legal. Exatamente. Aí eu lembro de eu gostava assim de ver a guitarra também, mas assim, mas a bateria era o que eu conseguia, eu acho que é o que me tocou, né? Então, naturalmente, eu já ficava batucando, sem ter uma bateria e sem pensar, nossa, vou estudar bateria. Foi muito natural. E aí, um dia, na igreja que eu ia, tinham vários cultos, né? Por exemplo, no domingo, tinham vários, o mais cedo. E o mais cedo era aquele que ia menos pessoas, sabe? Que quase ninguém queria tocar, né? O pessoal que é o culto da noite, que é o bombado, né? E enfim, que vai mais pessoas. E aí o baterista faltou e eu, na caruda, fui lá e sentei na bateria e toquei. De tanto ouvir as Desse culto que músicas, era mais, que de era manhã, menos frequentado, vamos dizer assim, era mais exatamente, vazio. e ninguém Aí o não cara não falou foi. nada. E ninguém não falou nada. Deixaram. Eu sentei na bateria, o pessoal conta até hoje, o pessoal que era daquela época fala, nossa, você só via a cabecinha assim, né? Eu Até sentei e saí. então, baterista de garfo e faca na cozinha ali, no prato. Você nunca tinha sentado Exatamente. na Nunca batera. tinha sentado. Nunca tinha sentado. Então foi a primeira vez que eu toquei, foi assim, sentar na batera e
e saí tocando. Eu não sei o que aconteceu, né? Que louco. E já rolou pedal de bumbo, tudo assim? Já a Então, coordenação, você lembra disso? Te sim, contaram? com Todas certeza. a coordenação motora toda já rolava ali, mesmo sem nunca ter sentado na batera? Então, eu não lembro assim exatamente se eu toquei, mas eu ouvia muito as músicas e acompanhava, né? Então, acho que é, eu tinha, Já eu estava tinha muito em você a música ali, né? A assimilado. E levada, quando a né? gente é criança, a gente quer curtir, né? Então, eu acho que eu sentei lá e fui curtindo. Aí, a partir daí, os meus pais me incentivaram muito. Meu irmão, eu comecei a fazer aula em São Caetano com o Lenilson Silva, um batera. Inclusive, ele foi professor, acho que do Bruno Valverde no começo, todos Ah, do do Eloy Eloy. também. Sim, eu sei quem Exatamente. É que o é. mesmo professor. E ele tinha uma coisa assim a primeira aula você já saía fazendo umas viradas, sabe? Era legal, assim, ele já passava algumas coisas que você já saía tocando, assim, era bem legal, né? E logo depois, eu sou do ABC, né? Sou de Santo André. E em São Caetano tem a Fundação das Artes. E meu irmão já estava estudando lá. Então, aí indicaram para os meus pais, matricula ele na Fundação das Artes, que ele vai aprender teoria. Então, com 8 anos de idade, eu já entrei na Fundação das Artes de São Caetano, né? Então, fiz musicalização infantil e logo nessa época, com 8 anos, eu consegui a vaga, que era difícil, a vaga do instrumento. E aí eu estudei com o Alexandre Damasceno. Então, eu aprendi muita coisa. Hoje ele mora em Portugal, dá aula lá numa faculdade em Portugal. Não, eu sei E quem que é também. Deixa eu dar uma cena. e aí foi assim, aí eu comecei a tocar, aí comecei a participar dos combos na fundação, e aí eu sempre, meu irmão tocava na Big Band da Fundação das Artes, e eu sempre ia no ensaio, então eu ficava do lado da bateria nos ensaios. E o maestro, que era o diretor da fundação, ele sabia, então, e aí com 12 anos ele falou, você quer tocar na Big Band? Eu falei, não, quero. Aí ele falou, você conhece essa música? Eu falei, não, conheço. Ele falou, então semana que vem a apresentação você vai tocar essa música. Sem ensaio, para eu tocar com uma Big Band. Ele me jogou na fogueira, mesmo. Uma apresentação. Ele falou pro arquivista, dá uma partitura para eles, vai estudar. Era um blues, Chega aí assim. tocando. Era um arranjo de uma Big Band, um blues, que tinha bastante solos, né, dentro da forma. Então, assim, tinha algumas preparações de Big Band, mas intuitivo. Então, fiquei estudando a semana inteira aquela música. E aí, na apresentação, era eu e tinha outro bateria. Na época, era até o Vitor Cabral, o baterista. E aí, eu fui lá e toquei essa música. Aí, eu entrei na Big Band. E aí, aprendi muita coisa também nessa Big Band com esse maestro. Porque Esse maestro que é o Antônio Carlos Neves Pinto. Pinto, Hoje ele trabalha na USESP, eu não sei ao certo o cargo dele, mas eu sei que ele é o contato com os maestros convidados. E, enfim, ele tá na USESP, né? E eu aprendi muito com ele, assim, fora os meus professores de teoria. Eu lembro das minhas professoras de musicalização também, foi muito legal. Aprendi muito com elas, com o Damasceno e com o Toninho também, porque tinha que tocar a Big Band, né? Então são 16 músicos ali, então ele não queria saber o que eu estava estudando de bateria, que nível que eu estava, não, você tem que tocar a música. Então isso foi muito legal, porque ele ensaiava, preparava para a gente executar aquela música, né? Da forma, dentro da linguagem, da leitura, a questão do tempo, do valor real da nota e eu vendo ele falar coisas para os sopros me ajudou muito também. Coisas técnica de sopro, né? Coisas de articulação na bateria, swing, linguagem. Então, para mim foi muito importante essa escola assim, de Big Band, porque até hoje ensinamentos que eu levo até hoje vou levar para sempre, assim, né? Quer dizer, você aprendeu muita coisa ali, muito além do tocar bateria mesmo. Sim. Até nessa história que você falou, da primeira apresentação, meio que quase que jogado na fogueira, assim, vai lá e se vira. Chega aí com a música pronta. Também Exatamente. são ensinamentos que você teve aí, né? Além Sim. de tocar bateria. E você ficou anos lá, né? Você ficou Fiquei anos. 5, 6 anos, né? Lá. Sim. Porque o que acontece? Eu fazia musicalização. Eu só podia entrar no nível 1 com 12 anos. Né? Porque criança não pode entrar junto com os adultos. A partir de 12 anos que você faz o técnico, profissionalizante, né? Então, eu fiquei muitos anos lá, tocava na Big Band. Então,
E teve muito repertório. Na Big Band tinha funk, tinha jazz, tinha balada, tinha música brasileira. Então tinha arranjos do Count Bass, do Ted Jones, Quincy Jones. Tinha arranjos de músicos brasileiros, né? Eu lembro que tinha um baião do João Cristal, que é um pianista. Eu adorava essa música de tocar. Então também eu aprendi muitos estilos, né? E claro que com o Legal. incentivo do meu irmão, dos meus professores, né? Da minha mãe, enfim, só tenho a agradecer por ter vivido esse momento. E tinha grupos também, eu participava do combo. Então eu estudava na escola, ficava na fundação, ficava estudando, sempre música, ensaiar. Então, nessa época, eu já comecei a tocar em trio, em quarteto, em quinteto, né? E E sempre desde tinha que apresentar um cedo, repertório. e desde Sempre cedo tinha que rolava, apresentar um então, repertório. com você isso de ter a música como um todo, no seu dia a dia. Sim, Seja, sim, que nem se falou agora, o resto do dia você estava praticando com o pessoal, no outro horário com a sim, Big Band. Então, sim. desde o do café da manhã até de noite. É claro que quando eu, assim, nessa época eu era criança também, né? Então, assim, então eu soltava pipa, né? Às vezes, tipo, eu não fiquei só internado, assim, né? Eu Claro, curti claro, também claro. Teve, a infância, assim, a adolescência. viveu as outras coisas também. Não, mas o importante é que você sempre foi um cara que, bom, se bem que na profissão de músico, eu acho que todos, né? Que amam muito a profissão, né? Todos acabam Sim, respirando e vivendo muito intensamente a coisa. E até que chega um momento que consegue ser um profissional, uma coisa que não é fácil, né? E sim. você começou a sua carreira profissional mesmo, de receber por estar tocando, vamos Uhum. dizer assim, aos 15 anos de idade, é isso? Que você Isso, considera o momento? com 14 anos eu já comecei a fazer um casamento, um evento ou outro, né? Aí Foram os com primeiros 15 que você foi remunerado para tocar, foi isso? exatamente, exatamente. Aí com 15 eu já comecei a tocar, aí já comecei a tocar numa banda de pop rock, já comecei a fazer mais eventos, né? É, fora as atividades que eu tinha com a Big Band. Aí teve uma outra Big Band que eu toquei também, de música brasileira, que não tinha nada a ver com a escola, né? É, então já comecei a fazer os trabalhos. E aí apareceu uma gravação, pô, tocar com um cantor aqui, fazer um baile, fazer né? Comecei a fazer de tudo, assim. E começou, era o pessoal que ia ver você tocando que te convidava? Como é que foi o início profissional seu? Era a galera que via você tocando numa outra Sim, gig, te chamava e acompanhava? E o que representou para você esse começo profissional? Pô, agora eu tô recebendo para fazer o sim. que eu gosto. Como que foi isso? Foi, Porque você era muito foi, novo, por isso que eu pergunto isso. É diferente das pessoas com quem eu converso que começou a entrar mesmo profissionalmente de cabeça com mais de 20 anos, coisa do gênero, né? Como que sim. foi para você assim entender isso? Então, eu sempre tive a referência do meu irmão, né? Então, meu irmão sempre Ah, foi assim, um cara muito sério com a música, sempre muito respeitoso, né? Então eu tive e fora o incentivo também, né? Tipo, minha mãe me cobrava se eu não estudava. Pô, você não vai estudar bateria hoje? Sabe essa coisa assim? que Então, legal, então claro. até a questão dos grupos, assim, eu queria tocar, até com o começo da conversa, né? Eu Uhum. aprendi muito a ouvir, né? A ouvir música, a ouvir um toque de um toque de outro, né? O que pessoas mais experientes. Então, isso me ajudou muito. E na igreja tem muito músico, né? Então, acaba tocando na igreja, tocando na fundação também, que tinha bastante músicos. Então, eu fui conhecendo as pessoas, né? Então, começou... tem um trabalho aqui, chama o Jonatas. Comecei a trabalhar dessa forma, meu irmão me indicando, né? E foi algo natural, mas eu sempre me espelhei bastante no meu irmão, né? Era a referência, porque ele sempre foi um cara excepcional, assim, nos trabalhos que ele faz, a responsabilidade, tudo isso. Muito Então foi sério profissionalmente, assim, né? Aí te exatamente. serviu como um. Até os meus amigos era a turma dele. Então eu sempre era o mais novo. Então acho que eu senti essa responsabilidade de fazer o melhor, entendeu? De fazer que a música soe, de fazer o melhor que eu posso no trabalho, sempre tive isso. E aí comecei a trabalhar e eu lembro a primeira vez que eu comprei um prato com o meu cachê, Ah, sabe? que legal.
tudo momentos especiais que a gente nunca esquece, Que assim, né? legal, é. E aí foi E isso, né? então, e aí, eu sei que você, até você falou da Big Band, do repertório que você tirou lá, as coisas que você tocava, enfim. É, mas você é muito conhecido. Aliás, abrindo um parênteses aqui, às vezes quando eu falo aqui, ou nas lives, ou em qualquer lugar, quando eu falo jazz, o pessoal me corrige para o jazz, e quando eu falo jazz, me corrigem para o jazz. Mas, enfim, Sim, é, como, tanto faz. como que como que Tanto o jazz, faz. o jazz entraram na sua vida desde então? Que é isso que eu estou dizendo. De repente a gente sabe que você toca de tudo, mas você é um sinônimo muito forte hoje no Brasil dentro do jazz. Opa, congelou aqui tua imagem. Deixa É, aqui, eu ver se aqui volta. também. Voltou, Voltou, agora voltou. voltou. Como que entrou o jazz, o jazz na sua vida? Tanto que ficou tão forte, é tão forte em você até hoje por causa disso. As pessoas. Quando eu hoje cedo estava aqui mandando nos grupos de baterista, falando que ia te entrevistar, que a gente ia bater esse papo aqui live, todo mundo já logo na cabeça, nossa, o cara é o monstro do jazz, tal. O pessoal já vai direto, a referência é forte, né? E como que ela Sim. entrou na tua vida? Então, na Big Band da fundação, tinha um repertório de jazz, né? Então, tinha músicas do Duke Ellington, Count Basie, que são a história do jazz, né? Arranjos dos anos 50, 60. Então, um pouco que meio que a escola direcionou, e era o que meu irmão estudava, era o que ele ouvia também, né? Pianistas de jazz, na época, que era anos 2000, assim, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tava o Electric Band, Chick Corea Electric Band, tava tudo, né? Então, Verdade. nos combos, eu tinha que... vamos tocar tal música. A gente combinava e tirava. Então, Tribal Tech, enfim. E eu lembro que o primeiro disco que eu comprei, quando eu era moleque, assim, acho que minha mãe que me deu dinheiro, assim, tinha a banquinha de CDs, foi um disco do Buddy Rich, aquele tributo, só que o disco 2 que Que organizado por legal. Nirpurt. Então, a primeira música é um Moments Notes, uma música do Joe Coltrane. Então foi essa Esse coisa de tributo é ouvir, maravilhoso. foi essa questão de ouvir e de tocar. E aí, o que me sempre chamou a atenção nesse estilo, né? Que pode ser um estilo, como pode ser também uma concepção, uma filosofia, o jazz, né? A gente pode tocar de forma jazzística qualquer estilo, né? Você vê outras. Você enxerga o jazz nos outros estilos musicais, vamos dizer assim, né? Às vezes as pessoas não Exato, reparam tanto, mas está ali, né? Tá tá muito ali. claro que você está vendo uma banda de rock, de pop, então aí você está vendo que o cara é um Exa- jazzista que está tocando ali na levada do jazz, né? Exatamente. Aí eu lembro que eu tinha aquele som, por exemplo, do Dave Echo, por exemplo, na cabeça, Dennis Chambers, que era na época, tava bombando, né? Vídeos, era o que a gente via mais, né? Por aí, é o que chegava. Só que aí eu ouvi essa Big Band, aí fui atrás do Buddy Rich, aí eu conheci o Art Blake, aí eu falei, cara, olha, tipo, a diferença, tipo, não dá para comparar, é diferente, o som da É, bateria, o som, por exemplo, do Dave Echo. Então isso me chamou a atenção, essa personalidade, essa liberdade de expressão, de como se colocar na música e aí, ouvindo os discos de jazz, a gente ouve o Elvin Jones, ouve o Tony Williams. É jazz, mas eles são eles, né? Assim, não... quer dizer, você foi beber na fonte que esses caras beberam, né? O Dave Weckl e tal. Deixa eu ver o que rolou lá atrás para chegar aqui. Deixa eu ver quem que é o Art Blake, o Elvin Jones. Que Exatamente. legal isso. Isso é Exatamente. importante, né? Para quem está É muito assistindo importante. estudar, vai atrás ali da fonte, da origem da coisa, né? Para desenvolver a sua, né? Exatamente. Exatamente. Max Roach, tem o Alan Dawson, que é um batera que não é tão conhecido, mas ele tem método, ele foi o professor do Tony Williams, né? E aí a gente vai vendo o Tony Williams, o Billy Coba, né? Já começa aquela mais anos 70, 80 com Fusion. O Tony Williams, desde os anos 60, já tocava com Miles Davis, né? Então essa diversidade começou a me chamar muito a atenção. Enfim, se eu começar a falar os bateras aqui que eu gosto, tem Vai muitos, longe, né? são muitos. E aí, Mas esses são alguns dos principais, assim, né? Que você está dizendo, do Art Philip Joe Blake, Jones, o Tony Jimmy Williams. Cobb, né? Que era também o último sobrevivente do Kind of Blue, agora faleceu há pouco tempo. Ouvi muito discos que esses bateristas
gravaram. Então eu sempre tentei pegar o que cada um tinha, né? Porque todos esses são, né? Entender a Pô, diferença entre eles, né? O que que um tem, que é outra coisa. Às vezes o cara ouve meio por cima e acha que é igual e não tem nada a ver, né? Cada um tem um estilo é. muito próprio, né? E essa coisa da Isso dá. energia, a gente pega esses bateristas, Art Blake, é uma energia que é contagiante, assim, né? Tem Completamente. até, eu já ouvi algumas pessoas falarem que é assim, aquela abelhinha que te pica, você tá, sabe? Aí vai no seu Boa. sangue, assim, porque você fala, cara, como é que pode? Então, e aí aquela época do MP3, né? Então comecei a baixar a discografia, assim, não só os discos de cada um, mas, pô, Elvin Jones, quais discos ele gravou? Eu sempre gostei de ouvir os bateristas na gigs, no grupo de outras pessoas, né? Assim, como o sideman, vamos dizer, né? Mas no Certo. jazz tem essa coisa do sideman, mas você vê que a voz é muito ativa. Se mudar o baterista, no mesmo grupo, vai mudar totalmente o som, né? Então Claro, claro. isso sempre me chamou atenção. Fora a questão musical, a técnica, Você diz assim que você de enfim. repente tinha um interesse maior em entender esse batera que você estava aprendendo sobre ele, vendo o trabalho dele, para você interessava mais ver o trabalho dele como um sideman muitas vezes do que um trabalho próprio dele com a Assim, banda as duas dele, algo assim. coisas. As duas coisas, E vamos entender dizer, as né? diferenças, né? As diferenças, o tipo Exatamente. de trabalho que ele tem que fazer porque é de outro artista e a coisa que é dele. É Exa tudo muito importante para quem está assistindo Sim. estudar, né? É isso que você É, falou, do cara ir lá, conhecer a fonte, a origem de todos esses outros bateras, a sim. diferença, às vezes, o cara de um álbum para o outro, do que ele mudou na técnica dele próprio. Eu acho que ouvir é uma escola, assim, os caras mais velhos, assim, né? Porque antigamente não tinha tanta informação. Eles falam, não, tá tudo no disco, né? Né? Eu lembro que eu comecei a tocar, perguntava, pô, o que você achou? Como é que. Não, tá tudo nos discos, né? Tinha esse discurso, assim, né? Tipo, não, tá. Então eu sempre fui fissurado em Sobre como ficar. fazer, você disse? Sobre uma técnica ou outra? Como Exata. fazer isso, aquilo? Tá lá no Assim, disco, vai atrás. então, assim, não necessariamente uma técnica, mas como se portar, né? Como se Ah, colocar certo. na Tá. música, né? Então, porque Já tá se a gente aí, tá nos discos, tá explicado, vai atrás, tipo isso. tá, exatamente, tá nos discos. E uma coisa que eu lembro que uma época eu fiz muito era pegar um disco, eu ouvia ele curtindo o disco, aí depois eu ouvia só a bateria, depois só o baixo, depois só o piano, depois só o saxofone. Eu tentava ouvir tudo que cada um fazia para eu, na hora de tocar, me situar ali junto com aquelas pessoas, né? Claro, claro. Teve uns workshops que eu fiz junto com o Cubano, com quem você até já tocou e tudo mais, né? Sim, Com o sim. Eduardo Cubano, e que a gente viajou junto, eu ia falar de produto e ele ia para tocar. E, nossa, eu lembro que às vezes ele passava minutos, horas falando isso para a galera, e a galera, por incrível que pareça, não esperava isso, muita gente não entender muito bem a questão de parar para ouvir os outros instrumentos. Eu lembro que o cubano ficava um tempão dando bronca no público. Não, você Sim, tem que colocar e ouvir só o piano, tem que ouvir só o baixo, só a guitarra. Não é a bateria. Agora não é hora de ouvir a bateria. Você para um tempo para ouvir. E o pessoal, mas não tem nada a ver. Eu quero tocar 1 milhão de notas, quero fazer um monte de coisa. Os caras, né, com outra sim, sim, mentalidade. E é isso que você sim. está dizendo, né? Ouça É. tudo, né? Porque Tem aqui. a gente toca cada dia com músico, então o músico vai pulsar de uma forma, o outro vai pulsar de outra, um tem uma referência, o outro tem uma influência diferente. Então eu acho que quanto mais a gente tiver de vocabulário e mais a gente ouviu, na hora de tocar, as coisas a gente vão ter lugares que vão surgir ali que a gente já está dentro de nós pelo a gente já ter ouvido, né? A gente não vai causar aquela estranheza, né? Não vai ser novidade, né? Você já vai estar Exa preparado para outras situações, né? Principalmente a galera que realmente quer se profissionalizar. E como sideman mesmo, né? Que quer, sim, você tem sim. que estar preparado para todo tipo de situação, né? Tem um É. pessoal aqui que está entrando e está escrevendo aqui, eu vou dar uma Oh, olhadinha aqui. legal, com certeza. Aliás, eu vi que o Urubatã Aguiar, irmãozão meu, entrou aqui na live, eu quero mandar um alô para ele, obrigado por estar aqui, Uruba. Que legal. Como eu falei agora há pouco, Edu Ribeiro está aqui, que honra recebê-lo. Cuca Poxa. Teixeira. Pô, Cuca também é um cara que eu tenho um carinho enorme assim também. E o Cuca eu sempre, fora essas influências, eu sempre gostei de ouvir
ir assistir as pessoas tocarem, né, também. Isso eu acho muito importante o músico sair. Hoje não pode mais sair de casa, né? Assiste no YouTube. Mas, assim, é muito importante a gente ver também as pessoas tocarem ao vivo. Isso é muito importante. Então, muitos bateristas que eu vi me influenciaram, me incentivaram dessa forma. E o Cuca também, eu comecei a tocar, acho que eu tinha 17, 18, aí ele foi lá, tava tocando no Matica com o Michel Leme, aí ele viu, aí no dia ele já, você pode fazer um sub para mim no Septeto, que é um grupo de 7 pessoas também, Septeto S.A., né? E aí também não tinha ensaio, tinha que chegar lá e tocar. Não mandava uma partitura antes, chegava e tocava. Então, essa confiança também Nossa, bem importante, né? Importantíssimo, que legal. É. Inclusive disso, você estava falando de ir nos shows e ver os outros, né, músicos tocar e tal. A gente estava conversando há pouco sobre a questão de... eu estava aqui conversando com outro baterista, essa questão do pessoal aproveitar esse momento, né, aproveitar. Eu sei, é quarentena, tá ruim e tal, Sim, tenta sim. ficar em casa o máximo que pode, mas justamente para isso, né? Estudar isso também, né? Agora eu estou com tempo de ver vídeos do Cuca tocando, o Jonatas tocando, vou ouvir o álbum, vou pegar a borrachinha com a baqueta, porque tem muita gente me dizendo, eu não tenho um espaço com bateria, tal, legal, mas você tem um padzinho, você tem um par de baqueta, o que você tem? Aproveitar esse momento para estudar, né? E é o que você falou no começo da live, né? Vai assistir um documentário sobre os músicos também, a história, né, da música, tal, tudo isso influencia, influencia. Né? Acrescenta no play do músico, né? É. E agora há pouco, quando eu entrei no assunto que eu falei até pedir licença para você, para a gente poder entender a sua entrada no jazz, aquela hora eu falei ou no jazz, porque eu falei daquela situação de que a gente sabe que você toca tudo, tal. Então, antes de eu entrar nisso, o Kleber, que está aqui, escreveu ali, o cara arrebenta em tudo. Então, dizer para ele que eu concordo também. Acho que ele viu eu começar a me aprofundar no jazz ali, ele já fez questão de dizer que sabe que baixista, você legal, arrebenta em tudo. Ah, legal. Quem mais Abração, aqui, ó? Kleber. Abraço, Kleber. Obrigado pela participação. Márcio Evini tá pedindo aqui para mandar um abraço para Mamanguape, Paraíba. Abração. Batucando abração, com Mate. Batucando com Mate, que já virou nosso sócio aqui. Tá dizendo aqui, ó, cheguei atrasado, mas ele tá aqui. Tá sempre legal. Aqui. Conhece ele? Já viu o trabalho desse menino? Não conheço. Preciso conhecer, depois eu vou te mandar o link dele. Manda. É bem legal, cara. Ele tem uma história muito legal. Outro dia eu estava conversando com o Ricardo Godert, ele explicou melhor a história dele. É bem legal. Que legal, que legal. O Kleber já tinha escrito lá atrás, ó, Grande Jonatas. O Davi Alves também tinha mandado um tchauzinho ali. A Larissa também. Inclusive, ela escreveu aqui, grande Edu Ribeiro, a hora que ela viu que o Edu entrou aqui na live também. Enfim, tem um monte de gente mandando oi, mandando palmas. Bacana. VJ Silva 18, tá dizendo aqui, é top demais. E o Gabriel, do piano, tá dizendo aqui, Jonateira. O Gabriel. Gabriel Gallardo. Abração, Gabriel Gallardo. Gabriel Gallardo. Super pianista aí. Gravei o disco dele também. Tá no Spotify. Live de Dissensio. Um disco bem bacana. Músicas dele. Um disco bem legal. E voltando a falar um pouquinho da tua história. Bastante gente chegando ainda. Falando um pouquinho da tua história, a gente estava indo meio que cronologicamente ali. Você contou da tua entrada profissional, as big bands. Você tocou como é que foi? Na Big Band do Bob White, foi isso mesmo? Então, foi nesse período, quando eu já estava um pouco mais adolescente, assim, jovem, né? Eu tocava na fundação, eu entrei na ULM, estudei um pouco lá também com o Zé Carlos, e aí o Bob White dava aula na Cantareira, na faculdade, e começou uma Big Band que as pessoas, músicos da faculdade poderiam participar e músicos de fora. Então, eu tive a oportunidade não foi tanto tempo assim, porque tinha muitos alunos também tocando, né? Mas eu sair aqui do ABC, ia lá no Belém então eu tive a oportunidade de tocar algumas vezes nessa Big Band que era dirigida por ele, né? Que já era uma referência que todo mundo falava da Soundscape Big Band, né?
Tá. Então eu ia lá, eu juntava eu mais uns 2, 3 amigos daqui que eram músicos também, a gente ia lá para Que fazer, era, para que era, que fazer. era uma boa caminhada daí de onde você tá, né? Eu fui algumas vezes, assim, até porque tinha a questão dos alunos que já eram aluno da faculdade. Tinha talvez, não era uma prioridade, assim, mas enfim, tinha muita gente para uma big só, né? Mas foi importante, ó, as poucas vezes que eu estive lá, nossa, foi muito legal. Antes de falar sobre o que está rolando agora, sobre os seus trabalhos agora, a gente até estava Sim, conversando em off antes de começar, tem bastante coisa que estava rolando até vir a quarentena, você tinha inclusive aí apresentações fora do país nesse período aqui, sim. muita coisa legal. Também quero saber, eu sei que dentro desses seus estudos aí, você está, parece que soando aí mais em cima da música cubana também, pelo que você me falou, a gente conversou em off. Mas antes de entrar nisso, eu queria falar de dois trabalhos específicos, né? Dois que eu, Sim. dentre os vários que você fez, que foram dois que eu particularmente ouvi bastante e tal, e eu queria que você contasse um pouco dos DVDs, que se eu não estiver enganado, eu não cheguei a pesquisar aqui, mas eu acho que eles saíram no mesmo ano, me corrija se eu estiver enganado aqui, que é o White Balance do Kiko Loureiro, né, que Sim. você fez, inclusive a gente tá falando do cubano agora há pouco, ele 2013. também. É 2013. Então, e o Michel Leme, o Jazz Terror, gravado em Piracaia, é o Sim. mesmo ano ou é um ano depois? Nossa, eu Acho acho que é a que mesma época, é a mesma época, é o mesmo mais ano. ou É o menos, mesmo né? ano, é. O Michel foi um cara que, assim, eu tenho o Cássio Ferreira, que é um saxofonista, super saxofonista, ele estudava com o meu irmão, e ele também foi um cara que sempre me incentivou, enfim. É, ele estudava junto com o meu irmão, já tocava, a gente tocava junto. E aí eu, através do Cássio e do Thiago Alves também, que é um super baixista que eu toco muito, assim, e que eu tenho bastante gratidão também, que é um cara que sempre quando eu comecei a tocar assim, ele começou a me indicar, a me chamar para os trabalhos, aí eles falaram de mim para o Michel, isso foi em 2008, né? Então aí o Michel me ligou, me passou 2 datas, assim, sem me conhecer, sabe? Sem ter Já tocado estava tudo comigo. certo já. E sem combinar, tudo na hora. Então, assim, é engraçado, eu pensando agora, né? Tem vários momentos que eu tive essa responsabilidade de chegar e não saber o que ia acontecer e estar preparado, assim, né? Eu acho que isso também fez essa questão da gente acreditar no que a gente faz, né? E aproveitar, porque eu sempre ouvia, por exemplo, na época que eles tinham lançado o Michel Leme Afirma, e o Cássio me deu disco, eu ouvi muito esse disco, e aí eu comecei a tocar, e aí eu gravei em 2009 o Sesc Instrumental com o Michel Leme, e aí sempre toquei com ele. Em 2013 a gente gravou esse disco, que tem outro super guitarrista, arranjador, compositor, que é o Alexandre Mihanovic, um super músico, enfim. E aí tem esse disco, não está nas plataformas, mas está no SoundCloud. A gente está vendo de colocar esse Ah, disco, tá. porque é bem legal. E é bem Pois legal é. porque o Michel e o Alexandre, eles são 2 guitarras, mas eles tocando junto é demais, assim, é muito, como eu posso dizer, você quer ficar ouvindo, né? Porque eles têm uma sintonia muito bacana, e é o Thiago Alves no baixo, né? E foi um trabalho super legal. E também teve o Kiko Loureiro, né? O White Balance, foi em É, 2013, foi um foi na mesma super... época mesmo, os dois, né? Essa que era a minha Foi, dúvida. Eu não cheguei a pesquisar, mas lembrava que era foi. E, na próximo. me... e, Foi e bem também legal esse também, né? esse foi bem legal, cara. No Você entra naquele DVD setzinho ali da parte do jazz ali, né? do Do, jazz, do e aí Kiko. tem músicas cubanas, né? Porque Sim. eu já tocava muito com o Yaniel, pianista cubano, com o Eduardo. Eu sempre toquei bastante com os cubanos também, aprendi muito música cubana e eles também me abraçaram de uma forma. O Eduardo, a primeira vez que eu toquei com ele, porque, pô, o Eduardo, música, o cara faz a clave no pé esquerdo, faz, né? O cara, Ele assim, música é. cubana. E aí eu fui tocar música cubana com os cubanos. O primeiro dia foi com o Ricardo Castelhanos, um baita pianista também cubano que eu adoro. E também toquei bastante com o Pepe, enfim. Aí e ele não falou nada, assim, ele olhava assim, eu tocando. Eu falei, ele falou: "Não, é isso, você ouviu e tocou". Ele falou: "É Olha que isso, tá dentro da legal. linguagem". Então Que assim, doideira. é claro que eu já Não, e ouvi, é. Não, mas é uma loucura, né? Eu tava falando é, desses works junto com o Eduardo Cubano.
E eu acabava o work, a gente ficava no mesmo quarto de hotel, né? Enfim, para continuar essa turnezinha de works e tal. E eu sou robista, eu toco bateria, mas brincando, rock e tal, coisa bem básica. Mas eu ficava fascinado e a Protel assim falava, ô mano, só me explica aquele negocinho do pé. E ele é ligadão no 220, né? Sim, E sim. ele tinha prazer em explicar. Não, homem, faz aqui com o pé. E ficava explicando e tal. E aí a gente parava para debater a música cubana e como ela é difícil para quem... difícil talvez não seja a palavra mais apropriada, enfim. Mas para mim O era muito pulso é difícil. diferente, né? O pulso, né? Assim, por exemplo, o jazz, é claro que tem E o é isso que eu queria Latin. que você explicasse para a galera. Sim, A importância de se estudar uma música cubana, por exemplo. Que é isso que você está sim. dizendo aí. Por exemplo, é uma questão de linguagem, né? É uma questão de linguagem. Por exemplo, a gente ouve o Latin Jazz, tem o Art Blake, o disco Caravan, ele faz uma levada de Latin ali, né? Mas é uma levada de Latin em cima de um 4, assim. Do jazz, né? Tem esse. Então fica aquele Latin jazz. Você sente o swing do jazz mesmo no Latin. Na música cubana, eles pensam mais a dois, né? Né? Então, é aquela coisa do... Tem o 4 e tem o 6. E a semicocheia, né? Tem essas... Então, o pulso, eles pensam mais aqui. 1, 2... né? No jazz, fica um pouquinho... porque é a 4, porque você pensa 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e a 2, 1, 2, 1. E na música cubana mesmo, assim, tem essa questão da semicocheia e do 6 por detrás, né? Então, do mesmo que tá soando... Tem essas, sabe? Tem essas junto, assim, né? Então, é essa linguagem. Então, as subdivisões ou são tudo em semicocheia ou tudo mais em 6, né? Em tercina, em sextinas, né? Então, essa coisa da linguagem, assim, né? Até quando eu tocava com o Ricardo, ele toca música latina, mas ele também, a gente tocava um pouco mais standard, né? Com o Yaniel, já era uma coisa que é o pianista do DVD do Kiko, né? Já aquela coisa mais cubana. E o DVD é muito legal porque é o Kiko Loureiro, né? Na guitarra, puta, baita guitarrista, rock, e toca de tudo ele também, música brasileira, toca tudo bem, né? E aí tem os dois cubanos, tem o Noronha, que é um baita baixista também, toca música latina, toca jazz, toca música brasileira. E aí nas músicas lá tem bossa nova, tem samba, tem baião, tem latim, tem uma música em 6 lá que é uma levada até meio... É um 6 cubano, assim, né? Então é bem legal esse DVD pela diversidade e pela junção, né? Tem 2 cubanos, aí tem 3 brasileiros, né? Aí tem música do Yaniel e tem música do Kiko Loureiro. Foi bem bacana. E eu conheci o Kiko, na verdade, eu fui fazer um sub pro Cuca, naquele trio. Neural Code, sabe? Que é o Thiago Espírito Santo, o Cuca e o Kiko, né? Então, a primeira vez que eu toquei com o Kiko foi substituindo o Cuca. Tive que tirar as músicas, puta disco, as coisas de bateria difícil pra caramba ali nesse. É um baita disco, não sei se você já ouviu esse disco, desse trio. Não, o álbum eu não peguei pra ouvir. Não, preciso ouvir. É bem legal. E aí eu conheci o Kiko ali, e aí foi lá que começou e eu já tocava muito com o Eduardo nas gigs de todos os cubanos, porque ele tocava com todo mundo também, dos cubanos, né? Com o Yaniel, toquei muito com o Yaniel também, e o Noronha, enfim. Então foi basicamente isso. E em 2013 eu gravei um disco, cara, com o Gabriel Grossi, um baita gaitista, não sei se você conhece. Ele tocava no Hamilton de Holanda Quinteto, é um super gaitista, e foi um disco bem legal também, que não tem baixo. Na verdade tem baixo, mas... O Guilherme Ribeiro, ele faz o baixo na esquerda. É um disco que foi... o disco inteiro, acho que tem uma música que é 4x4. Então, é 7, 5, 13. É um disco bem... Esse ano teve esses trabalhos. Foi em 2013 também. 2013 foi um ano bem bacana, assim. Foi bem entre outros trabalhos. Aliás, é o DVD que também tem o Virgil Donati, né? Virgil Donati.
Nossa, que é outro sensacional. também que tem uma cabeça, uma matemática ali. E é isso que é legal, que a música não tem fronteiras, né? Assim, porque Pois é, o power trio ali deles, né? É um tipo de música e entrava com outro set. Tem um duo também, né? Com o Rafael, que o que faz, né? Então sim, é bem sim, é, os dois diversificado, assim, juntos. né? E muda muito, né? Desde o setup da bateria, Ah, do é, Virgil, para completamente. mim, É, foi bem muda bacana, tudo, assim. né? Os timbres, né? Tudo muda demais, né? Aliás, só Exatamente. fazendo, abrindo parênteses aqui para dizer que está aqui também na live nos assistindo o Café e Bateria, Ô, Café que é Bateria. quem não está seguindo ainda o canal deles, está perdendo tempo, já falando para os outros que estão assistindo, sigam o Café e Bateria. E eles Bem estão dizendo legal. aqui, Bim Ornelas, né? Tá dizendo aqui pra gente que bate-papo da hora, galera. Show! E botou ali uma caixinha de batera ali. Ô, O Marquinhos Fernando Souza Empreendedor. Guitar também. Aí, ó, o Marquinhos também dizendo lá, ó, grande Jonatas. Mel, E grande Mel. o. O Marquinhos, eu estudava, eu era criança, cara, eu lembro que minha mãe, foi eu, minha mãe e meu irmão, minha mãe e meu irmão me deram uma bateria que comprou do Marquinhos, que é o Mel. Devia ter 11 anos de idade. Foi um cara também que me incentivou muito, assim. Ele tocava com meu irmão na época, né? Bem bacana. Que legal. João. E a gente estava conversando dali 2013, né? Que foi a época que rolou. Eu, particularmente, falei de trabalhos que eu tinha assistido bastante, ouvido bastante, que é o Jazz Terror, gravado em Piracaia, e o Sim. Kiko Loureiro, que foi o White Balance, né? Ambos foram em 2013. É dessa época também ou é mais para cá? Eu acho que é bem mais para cá, talvez, o Quinteto, o Jonathan Sansão Quinteto, com o seu irmão no piano, né? Sim. O Tiago Alves. Como que é? Ou já tocava desde Então, sempre? o que aconteceu, assim, desde quando eu comecei a tocar com o pessoal mais de São Paulo, assim, do ABC também, né? Mas o pessoal começou a me chamar, eu também comecei fazer um trabalho meu, né? Então, a primeira apresentação que eu fiz foi na faculdade FAAM, que na época até meu irmão estudava lá e eu apresentei um quinteto, né? Na época era eu, meu irmão, o Cidiel Vieira, o Cássio e o Josué dos Santos. A gente tocou na FAAM e naquela época eu montei um repertório com músicas de bateristas que eu estava gostando muito. Então, era um repertório dedicado ao Art Blake, ao Vin Jones, Jack DeJohnette, Edson Machado também, que é um baterista de samba jazz, enfim, que eternizou aquela coisa do samba no prata, né? Não tinha falado dele antes, mas ele também, o Milton Banana, então, enfim, Elvin Jones, Tony Williams, eu montei um repertório e aí eu fiz algumas apresentações, fiz lá, aí também eu fui convidado para fazer um show aqui no Sesc Santo André, então eu já comecei a marcar algumas datas, às vezes eu fazia de quarteto ou de quinteto, mas não mudava o repertório, mudava, porque ou era um show para mais ou um show para menos, né? E aí, se eu não me engano, foi em 2012, eu fui convidado para participar do Jazz na Fábrica, né? Que é um baita festival de jazz que tem no Sesc Pompeia e para tocar com esse meu quarteto, com esse repertório. E foi no dia, se eu não me engano, acho que é 20 de setembro, dia do baterista, não é? 20 de agosto. Cara, eu sou ruim para isso. Eu sempre Eu descubro na também. hora que começa a chegar o zap ali de Enfim, tem um parabéns. dia, porque é tantos É, dias, mas tem um dia, e aí foi um sim, dia sim. que quem tocou foi o Edu Ribeiro também. Eram dois shows na noite. Então foi bem Que legal. legal. O Edu tocou com um trio e depois eu toquei com um quarteto, né? E aí, desde então, por conta de vários trabalhos, né? Na noite, festival, o pessoal me chamando, acabou ficando não esquecido, assim, né? Mas por conta de agenda mesmo. Era difícil eu marcar alguma coisa, né, com É dia 20 esse mesmo, viu? Só te dando um toque. A gente ficou na dúvida 20, aqui, dia 20 do 9. 20 do 20 do 9, mês né? 9. É, isso. Exatamente. E aí teve um período que tinha um centro cultural popular, se chamava CCPC, Popular, ela era na Consolação ali. Aí toda segunda a gente tocava, então tinha Ah, eu diversos sei qual que é. convidados. Então ali também eu conseguia também um pouco levar adiante esse trabalho, mas com diversos músicos convidados, inclusive o Michel tocou muito lá, entre outros músicos.
né? E aí agora, há 2 anos atrás, eu recebi o convite para participar do Festival Baterias Brasileiras, né? Então eu retomei, né? Fiz esse show, fiz um outro show também, retomei com Que foi o há pouco quinteto. tempo, né? Esse foi Foi há pouco. no Sesc Belém, se não me engano? Não, Sesc Belém, no Sesc exatamente. Belém. Sesc Belém. Aí eu preparei um outro repertório com algumas músicas autorais também, próprias do. Por exemplo, tem música do meu irmão, não tem música minha, mas tem música do meu irmão, música do Diego Garbim, que era o trompetista, e o Daniel da Alcântara também fez um desses shows também, né, com esse quinteto. E aí esse quinteto, eu tinha em mente em gravar esse ano, né, mas infelizmente por tudo que aconteceu, mas é um quinteto que eu quero levar adiante, gravar porque é um quinteto que assim, eu gosto muito de tocar, são músicos que eu toco em diversas formações, né? Então, tanto o Thiago Alves, quanto o meu irmão, quanto o Lucas Macedo, o Daniel Alcântara ou o Diego Garbim, a gente sempre toca, né, em diversas formações diferentes. E aí eu quis reunir, e eu gosto muito que todos tocam à vontade, sabe? Então, assim, É muito família, né? Assim, né? é Você tá muito muito em família família. com essa galera, né? Exatamente. E aí é uma coisa, eu deixo bem livre, assim. Então, assim, não tem. Ah, você vai solar tanto, você, sabe? É para todo mundo tocar mesmo, para se divertir. Então é um quinteto bem gostoso, assim, né? Tem muito espaço para interação, para improvisação, para criação, né? Então acontece cada apresentação, mesmo tocando o mesmo repertório, vai ser diferente, assim, né? Muitos trabalhos que eu faço têm esse caráter, assim, de não ser sempre igual, vamos se dizer assim, né? De ter essa liberdade e o que a gente conversou, que é o retrato, eu acredito muito nisso, assim, o retrato do dia, do momento, Do né? que está acontecendo naquele momento, né? Que é aquilo que a gente estava falando, é Exatamente. importante ouvir também, prestando atenção nisso, saber o que aconteceu ali, né? Como é que está a formação daquele momento, daquele ano, né? Que nem a gente estava falando dos trabalhos de Exatamente. 2013. Se É. aquele mesmo trabalho fosse gravado em 2020, passando uma pandemia, o negócio ia ser outra pegada, ia ser uma outra atmosfera, né? E esse tipo de música que tem, assim, tem essa coisa dessa liberdade por exemplo, tem bastante improvisação, é bem bacana porque cada um conta a sua história, né? Na hora do solo, né? Vamos dizer, né? A gente tem a estrutura da música, né? Acontece que quando, às vezes, tem um formato standard, né? A música é um A-B-A, ou uma forma blues, ou um rhythm changes. Então tem a melodia, tem ali a sequência da harmonia, né? E a partir, depois que você expôs o tema, a melodia, e aí fica livre dentro da forma da música, claro, para se criar em cima daquilo, né? Então, e aí cada um conta a sua história, a sua versão, vamos dizer assim, né? Que é uma Perfeito. coisa do jazz, assim. Então, por exemplo, esse show que eu fiz no Projetos Bateria Brasileiras, cada show era específico, um estilo. Então, o dia que eu fiz foi bossa nova. Então, eu peguei alguns temas, né, de bossa nova e temas que próprio dos integrantes também, né, que Ah, compuseram, mas não necessariamente. E aí é bem legal isso, porque às vezes a gente fala bossa nova, você imagina aquela levada sempre igual de bossa nova. Mano, tocou. Não, é totalmente diferente. Cada uma tem sua. Você entende? É uma coisa mais da linguagem, mas a criação o groove, vamos se dizer, tem diversas variações, muda né? muito, Muda É muito. aquilo que a gente Tem uns estava falando no vídeos. primeiro bloco, para quem não estava lá e ver, que a gente estava falando é, de vários estilos, né? Que o pessoal pensa que é sempre assim, é tudo igual, é tudo. E não, você pega 10 bateristas de jazz mesmo, tocando a mesma música, Sim, cada um com a sua linguagem completamente diferente, não tem nada a ver uma com a outra, né? sim. E E tem uma voltando a questão. dizer, ouvir, É, né? O ouvir. cara tem que ouvir, ou É, ouça a música, né? tem muito essa questão, eu vejo assim, a questão da bateria, né? Então, assim, às vezes você separa os ritmos, né? Ah, jazz é assim, o baião é assim, é, o bolero é assim, e às vezes aquela levada não vai encaixar, às vezes,
numa música que tem aquele estilo, porque na verdade você tem que acompanhar a música, né? Não Eu são penso dessa todas forma. iguais, claro. Então eu posso tocar eu posso tocar um samba que tem uma harmonia muito mais densa, muito mais modal, né? Então por isso que é legal a gente ouvir os outros instrumentos, a melodia, né? O que a melodia está passando, qual que é, né? Então eu acho que essa percepção de ouvir os outros, a gente consegue ter uma noção da música e meio que contribuir, porque realmente a música pede, né? Não só copiar e colar aquele groove, porque muitas vezes isso não pode ser o groove mais difícil do mundo, mas não vai servir para aquela música. Não Às vai vezes é uma. funcionar naquela música, claro. Então, E pô, já aqui eu. são. É. Não, Então, desculpa, te assim, cortei. aqui eu posso tocar com mais intensidade, aqui eu posso tocar antecipando mais, aqui eu posso tocar mais pesado, mais leve, né? Fora os andamentos, né? Andamento a gente tem balada, a gente tem slow, médio swing, fast, né? Super fast, sei lá, tem. Então, é muita coisa, né, cara? Muita para se explorar, assim, né? Não tem Já limite, são né? muitas, já são muitas dicas que você acabou de dar, assim, mas o que mais, alguma coisinha para se apegar ali, o músico que tem a dificuldade de pegar essas outras linguagens. O cara que está estudando demais por gosto pessoal, ele só sabe tocar determinado estilo. E agora ele está se profissionalizando e precisa aprender os outros, até aprende, mas como você falou, aprende só de um jeito, só de uma forma, e você Sim, ouve a pegada do cara e fala, esse não é um baterista que sabe tocar jazz, sabe tocar rock, sabe tocar o reggae, porque ele não pegou a linguagem da coisa, né? sim. Você deu uma série de ideias aí, mas o que falta ali para o cara conseguir entrar a fundo? Aliás, abrindo um parênteses, entrou aí na live também, está assistindo a gente, Matheus Carrilho, que é um Matheus grande Carrilho. baterista, Sim, aluno do Edu Ribeiro. E, aliás, ele acabou de falar uma coisa que a gente está falando muito desde o primeiro bloco. Ouvir é o essencial, sem dúvida. sim, Ouvir muito. sim. E valeu, Matheus, por estar Valeu, aí mais Matheus. uma Abração. vez. Legal. E aí, além disso, tem mais algum toque que você pode dar? Mais um pulo do gato aí para ajudar Sim, um pouco mais o cara a entender como. sim, com certeza. Eu acho assim, tem pessoas que escolhem se especificar em um estilo, em um tipo de música, né? Eu não acho isso errado, por exemplo. Claro, Então a claro. pessoa se especifica, vou ser batera de tal coisa, então tá tudo certo também, né? Mas a partir do momento que se você quer ampliar, você Às vezes ele precisa, agora eu preciso desse trabalho aqui, mas eu não tenho a linguagem do jazz. E aí, por exemplo? Exatamente. Aí eu acho que o interessante é a gente ouvir de tudo e principalmente aonde começou, saber a história, né? Eu acho que Boa. saber a história é muito bacana, né? Da música que você está tocando, né? Quais são as Que é aquele toque que você influências? tinha dado lá atrás, vai no Art Blake, vai no Elvin Exatamente. Jones, vai, né? Vai Muitos entender bateristas, como que começou a coisa. exatamente, muitos bateristas modernos, às vezes a gente vai entender um pouco mais, se a gente copiar coisas que eles fazem, às vezes não soam ou a gente não consegue. Mas por quê? Porque ele tem uma bagagem de antes, né? Para ele chegar naquilo, ele ouviu muitos bateristas, pesquisou, né? E é só a gente ouvir as entrevistas, né? De caras mais velhos, assim, que é o que eles falam, né? Eles ouvem de tudo, ouvem o que acontece hoje, eu acho essencial também ouvir. Mas ouvir de tudo, saber a história, né? Como Para que entender como aquilo. chegou ali, né? Exatamente. E essa coisa da linguagem é uma coisa que só. É que nem língua, né, Beto? Sabe, a gente vai aprender Ah, uma outra sim, língua. verdade. Se a gente só ficar Praticar, lá né? num Praticar o prati... ouvido, né? Exatamente. Então, é isso que acontece. Eu acho que ouvir e sentir, tocar junto também é uma coisa muito boa. Tocar junto com um disco, né? Quando eu comecei a tocar mais na noite, assim, teve no jazz, assim, nesse cenário de São Paulo, tem muito isso de você chegar e dar uma canja. Ah, vem dar uma canja, né? E aí é um repertório mundial, de standard, que é conhecido. Então, às vezes, você vem um gringo, às vezes você nem fala a língua, mas se o cara, tal, Stella by Starlight. Então, você vai sair tocando, você vai,
negociar e tocar aquela música que tem aquela estrutura que você, né? Então o repertório ajuda muito, né? Essa questão é essencial a gente estudar técnica, estudar bateria, mas estudar repertório também, sempre junto, ter essa disciplina, essa coisa de ouvir, da apreciação, né? Eu acho que a Sim, apreciação sim. é muito bacana. E aí a gente ouviu o que a gente gosta, o que nos toca, e tocar junto com a gravação é bem legal também. Por exemplo, no jazz, eu sempre comento isso, assim, né? Por exemplo, eu adoro tocar de trio. Então eu comecei a tocar com os pianistas mais velhos, Luiz Melo, enfim, entre outros, assim, que eu tenho a sorte de tocar, né? O Luiz Melo é um baita pianista, tem 80 e poucos anos. Aí tem o meu irmão, aí você vai fazer um trabalho, primeira vez, pô, tem um trabalho lá, Jonas, não tem ensaio, o cara não te passa o repertório. Então, não necessariamente eu sou obrigado a saber todas as músicas, mas você vai aumentando o seu repertório. Foi hoje, pô, que música que é essa? Perguntar, né? Pô, amanhã você já Sim. baixa lá, pô, tal música, aí você já vê um monte de versão, um monte, né? E aí, a próxima vez você vai ter a sua Vai estar interpretação. preparado para essa E aí tocar situação. as coisas com disco. Acho que qualquer estilo muda, né? Uma banda, um grupo de outra, né? Por exemplo, Ah, sem dúvida, é. trio de jazz. Eu comecei a tocar com o Oscar Peterson Trio. Aí eu colocava o Bill Evans Trio, é totalmente diferente. Assim, não é que é totalmente... tem algumas coisas parecidas, mas o pulso, a pessoa pulsa diferente. É a mesma coisa tocar o Latin Jazz do Art Blake ou tocar um tema que é o Tio Valdez, ou sei lá, o Horácio na bateria, entendeu? Tipo, se você tocar junto, você vai sentir um pouco aquela linguagem, aquela pulsação, né? Então, acho que isso ajuda muito, é uma dica que eu dou, assim, é escutar, interiorizar o vocabulário e tocar junto, né? Mas não é tocar junto também viajando, né, bicho? Também, né? Porque tem muita Não gente que às adianta vezes... nada, né? Às vezes eu vejo aluno assim, aí não é que você precisa... Se você quiser tirar igual, nota por nota, é legal também. Para você ver o que o cara usa, não para você copiar. Mas uma Mas está questão de dizendo, nem linguagem. precisa ser. Mas para a questão de linguagem, você está dizendo, nem precisa ser nota por nota. É só não sair viajando de É, colocar a tua levada em cima e esquecer de qual exatamente. que era o teu objetivo ali, né? É uma coisa da pulsação e de como soa, né? Você entende? De como... Sim, Porque se sim. você está escutando, se você fizer uma coisa, você vai se sentir fora, né? É que nem aquela coisa do metrônomo, né? Quando a gente não escuta o metrônomo, a gente está em cima, cravado, né? Sim, Assim, às vezes a gente escuta pelo volume, né? Mas quando a gente escuta ele muito, quer dizer que está um pouquinho meio fora, né? sim. Não sei se Quando ele começa a aparecer, alguma aparecer coisa tá demais, errada. né? É, Exatamente. Aqui, ó, Thiago Alves, aqui, ó, grande baixista, entrou na live, Thiagão. E então essa é uma dica, é escutar e tocar junto, né? Para se situar naquela linguagem, né? legal. Carlão Corpus também entrou aqui. Fala, Carlão! Legal, Carlão é o cara do marching band no país aí. Eu legal. queria entrar. Olha lá, o Matheus disse mais alguma coisa ali. Hoje em dia, a galera prioriza tirar o solo inteiro, mas às vezes é mais vantajoso tirar frases específicas e entender. Boa, Matheus. Sim. Tem a Para poder trazer ela para o vocabulário. Boa. Sim, tem a autobiografia do Miles Davis. Ele fala que ele escutou um ano o disco do Dizzy Gillespie, que era uma referência para ele. Eu acho que é isso. Assim, faz tempo que eu preciso ler de novo esse livro. Mas o cara ele não soou o Dizzy Gillespie tocando. Então, na verdade, de tanto ouvir, de tanto praticar, eu acho que quando você escuta alguém bastante vezes, você toca junto, ou você tira nota por nota, na verdade você entende o caminho ali que a pessoa usou, que, né, não que você vai copiar exatamente para ser uma cópia, né? Você entendeu? Mas é para sentir ali o que né? Ainda mais se é uma coisa que você gostou demais, né? Você acaba trazendo aquilo para você, e aí se você está dentro da linguagem, escutando muito, na hora que precisar, você vai ter aquela ferramenta, aquele vocabulário ali, você vai conseguir se expressar dentro do que a música está pedindo, né? Claro, claro. Aí vai Inclusive de o cada um Wilson Munhoz. também. Desculpa cortar, Beto. Aí vai de cada um Imagina. também. Essa questão de tirar o solo inteiro, ou tirar só frases. Porque Ver o eu que ele está acredito. precisando, né? O objetivo, né? Porque eu Às acho vezes que pode cada um ser. também.
se dá, às vezes, um caminho para um não é o mesmo para outro, né? Verdade. Não é verdade? Então, Verdade. eu gosto de pensar assim um pouco aberto, sabe? A música é aberta. Então, tem caras que tocam pra caramba que você fala, não, tiro tudo. Tem caras que falam, não, não tiro nada. Sabe, né? Tem que ver qual que é a ideia, né? Mas alguma coisa todos fazem, né? Algum estudo, alguma prática, com certeza, né? Isso sem dúvida alguma, né? Não cai do céu, Ó, né? o Matheus Carrilho aqui concordou, tá dizendo É, total. E o Wilson Munhoz, grande baterista, trabalhou aqui muitos anos aí no mercado também dos instrumentos musicais. legal. Obrigado por estar aqui, Wilson Munhoz. Valeu, Ele está Wilson. assistindo desde do começo aí, eu vi que ele, a hora que ele entrou, e ele está dizendo, pô, essa parada do metrônomo é real mesmo. O que estava É, falando do metrônomo ali, do som. E nós conversamos, o próximo assunto que eu quero entrar é o seguinte, nós conversamos bastante sobre gravações no primeiro bloco, no finalzinho dele foi a hora que a gente entrou sobre o teu trabalho ao vivo, e sim. agora o que eu quero perguntar, que tem a ver com isso, é com relação ao equipamento. Eu quero saber se para você, se você modifica alguma coisa no teu equipamento para uma gig, né, para o palco, para o ao vivo, ou para uma gravação, ou se de uma gravação para outra você muda, você Sim. usa diferentes modelos de pele, baqueta, a hora que você muda, por que que muda, como é que é? Você usa o mesmo kit, muda muito o tamanho de tambor, não muda, pratos, como é que é? Sim, uma coisa que muda muito, assim, para mim é a questão do bumbo, né? Então, eu uso muito o bumbo de 18. Então, assim, com bumbo de 18, eu uso G1 na frente, na batedeira e G1 na resposta. Aí, às vezes, eu E o bumbo de controlo... 18 para você é para tudo, É, gravação, é palco. Ele é ele, versátil, né? O bumbo ele é de muito 18 é muito versátil. versátil, né? Ele, às vezes, não tem aquela profundidade. Mas se você afina grave, se é um bumbo legal, ele vai vir um timbre bacana, né? Dá para você Pois tocar é. um som mais... Aí fica uma característica muito do timbre mesmo, né? E quando Quer eu dizer quero que o uma coisa... bumbo menor você consegue alcançar de repente um timbre mais próximo do bumbo maior, né? E vice-versa, Exatamente. dependendo do que você É, for fazer, vice-versa, você vai arrebentar suas canoas lá e como grande você não vai conseguir subir a afinação e aproximar não do vai. pequeno, né? O que Então o acontece 18 é bom por causa disso, né? é bom por causa disso. O que acontece é a profundidade, assim, né? Às vezes, um boom de 18, você não, mesmo afinando grave, você não vai ter aquela profundidade de um boom de 20 ou ainda mais de 22, né? Aquele Claro. grave. Mas você consegue timbrar legal. E aí os trabalhos que eu faço, que eu uso os tambores cantando mais, vamos se dizer, né? Aí Então eu daí que entra a história da G1, então que você falou, a G1 para poder ele cantar. aí eu adoro a G1 porque ela é um filme simples, né? A G1 Coated, né? Porosa. Uso em cima. E em todas as baterias, independente da pele de cima, eu uso o G1 Clear, a transparente embaixo. Eu Ah, adoro ela como resposta, assim. Então, todas as baterias, independente da que tiver em cima, eu uso independente, a G1 sempre Clear. G1. Porque eu gosto de afinar a mesma nota em cima e embaixo, né? E a G1, a Legal. transparente, ela soa um tambor mesmo quando você toca ela É embaixo, verdade. entende? Então ela não é nem uma pele que é mais grossa que ela não vai vibrar, ou ela também não é aquela pele muito fina, né? Que nem, por exemplo, na caixa eu uso a Raze 300, né? 300, Sim, mas a caixa é diferente dos tambores, né? E a pele de sim. resposta, né? Tem que ser E fina, tem que ser fininha. exatamente, senão fica muito seco, né? É. Mas nos tambores eu adoro usar a G1 Clear embaixo, e em cima a G1. No bumbo, aqui eu estou usando, como eu disse, bumbo de 18, G1, G1. Aí eu tenho um bumbo de 20 que eu inclusive eu até te disse que eu coloquei a calfitone na resposta, né? E na batedeira um bumbo de 20 por 14. Então eu coloquei uma G1 também. Cara, ficou um Com a som. Calftone na frente Cara, vem um e a grave G1 assim. atrás. E aí eu uso aquele EQ a almofadinha Ah, sim, da legal. Evans, que é sensacional, que ela tem aquela. Né? Então, Ela, cara, ela tem a medida certinho para colocar. Bom, para quem não conhece, né? O Equipad,
que o formato é próprio, a espessura é própria para pôr Nossa, é dentro do bumbo, maravilhoso, né? cara. Para o cara não ficar colocando almofada, cobertor, umas coisas que tem nada a ver. Não, esse é projetado para realmente ser Eu indico certinho muito daquele bumbo. esse EQ da Evans, cara. Eu indico muito, porque ele. É isso que você falou. Às vezes você coloca um cobertor, abafa demais. Às vezes você coloca uma almofada, Demais. abafa de menos. E ele você É, consegue ter esse controle, né? Então, ele é cara, como se ficou fosse, para quem não sabe, ele é como se fosse um travesseirinho, a grosso modo, né? Uma É, almofadinha, mas não é, ele tem uma dobra específica que você estava dizendo aí, né? Para dobrar, para colocar. sim. Então, nesse bumbo de. Cara, fica um bumbo assim. Eu posso usar em qualquer estilo. Ele tem o grave. E essa calfitone é impressionante, cara. Opa! É impressionante o som que dá essa calfitone. Eu tava usando aquela EMED preta com furo, né? Ah, sim. De resposta, que é uma Na- ótima pele também. Né? Ela é grossa, ela não vibra tanto. Aí com a G1 ficava um som legal, mas ela combina mais com uma outra EMED, vamos dizer, na Tá. batedeira. Aí com a G1, essa calfitone, cara, ficou um som de bumbo. Eu fiz algumas gravações, cara, o pessoal adorou. Eu lembro que o produtor, o cara que foi masterizar, fazer a master, falou, cara, que som de bumbo é esse com essa pele? Porque ela segura, porque ela não é uma pele tão fina, né? A calfitone, né? Não, não, ela dá uma. Agora Só. mesmo, antes da gente começar, eu estava conversando com um baterista lojista e a gente estava Uhum. falando sobre isso. Ele estava falando do que ele sentiu tocando com ela e ele falou que ele estava esperando que ia ressoar muito e ele não podia deixar ressoar demais na hora que ele queria e no final das contas ele adorou. Mas isso É, ele por... usando em caixa e tons, ele estava falando. Ah, Inclusive com vassourinha. Muita gente. Era outra coisa que ele disse que ele não sabia. Que ela funciona bem com vassourinha. Que ele falou, mas não é porosa tal. E, pô, funcionou bem pra caramba mas ela tem tal. uma textura diferente Tem da a Clear, textura, né? E, funciona e- bem. e é Mas eu quero só. e é Desculpa, te exatamente cortei. isso. Não, a calfitone, ela vem o grave e ela tem os harmônicos, só que controlado. Então, para quem gosta do tambor, aquele som mais quente, né? Então ela vem o kick, cara, adoro. Aí no bumbo de 22 eu uso a EQ3, que eu adoro, aquela branca com furo, e uma iMed. Aí, cara, aí é um som, é o grave, a iMed com a Ah, filme esse cara é simples que bonito, vem hein? aquele. E os dois anéis, isso também é Você tá maravilhoso, né? falando. Aí nesse caso, você tá falando bumbo de 20, né? Você Não, falou. de 22. O, Agora, o de agora, eu tô, 22. agora eu tô falando de 22. Eu uso uma EQ3 na frente furada, aquela branca, Sim, e sim. aí eu uso uma iMed, a iMed normal, né? Só que, que tem dois anéis, que você tem a opção de Sim, dois que você anéis, pode né? escolher, né? E essa coisa E de você você usa qual tirar. dos dois? Ou você Cara, eu usa os uso. dois? Como que Não, você uso um trabalha com só, esses uso anéis? aquele o maior mesmo. Ah, legal. Para dar uma Eu- controlada a mais. dá uma. Cara, fica um grave surreal, assim. Fica um. Agora, o importante, você vai ser o cara que eu precisava aqui para explicar para a galera o V1. O E V1 aí? maravilhosa, maravilhosa. Nessa bateria de boom de 22. Tem duas baterias minhas que tá com a UV1. Cara, a UV1 quem gosta da G1 vai gostar muito da UV1, né? Aliás, você já teve alguma dessas baterias, não sei se é essa de boom de 22, que você usava a G1 porosa e agora você esteja usando na mesma bateria a UV1? Sim, Já tem algum tambor para você poder explicar para a gente o que você sentiu de diferença de sim, sonoridade entre uma e outra? sim. Elas são bem próximas na característica de som, né? Soa bastante filme simples, soa o tambor. A UV1, eu acho que ela controla um pouco mais os harmônicos, né? Até porque na borda dela, ela tem um, né? Eu não sei o que Sim, é. a borda dela ela é aberta, na verdade, para ela poder ressoar mais, porque Ah, o centro dela, aquela porosidade nova dela, né? Essa nova criação, essa patente da Evans, que é o UV, ele é tão prensado, ele é tão colado no filme, né? Que essa sim, é a grande vantagem do UV, que a porosidade não vai embora da pele, mas ele é tão prensado, exatamente. ele é tão bem colocado, que acontece isso que você falou, ela segura mais do que a G1. Então eles É, abrem a borda, tira ali a porosidade na borda, para ela poder cantar, senão ela ia ficar muito seca e ia virar um outro entendi. timbre.
seria legal, mas que não é a ideia. Ela é feita para É, ser mais aberta. É o que você falou, para ser mais próxima da G1, né? então basicamente Mas é mais fechadinho, né? eu acho que a diferença é isso. Ela é um pouco mais fechada que a G1. Agora, é impressionante como essa pele não gasta, né? Ela só É suja essa mesmo? Você baqueta. sentiu mesmo isso? Cara, eu acho surreal, assim. Porque mesmo depois de muito tempo, né? Você usando, que nem tem uma bateria que eu deixo aqui de estudo que tá com ela, cara. Se a baqueta não. Se os pratos não tiver sujo, sabe aquela sujeirinha que fica, que vai marcando? Sei, É o sei. máximo que Uhum. pega, mas ela não faz aquele buraco, né? Então, não vai embora, né? É o que você falou, suja e não. Eu sempre dou o exemplo para todo mundo do Ramon Montanher, que tá. Ele mandaram um protótipo lá de fora antes dela sair. Nós Né? deixamos com ele. Eu voltei lá no Instituto da Vera anos depois. E essa caixa tava lá com a mesma pele, preta, suja, lógico, né? E leva para cima, para baixo. Mas a porosidade eu passei a mão lá. Ele Não, usou a vassourinha, é incrível, algo tá lá ainda. impressionante. Eu tenho o On Jazz Trio que eu toco e a gente tocava, né, antes da pandemia, toda semana no Terraço Itália, um trio de jazz, né? E quando saiu a UV1, eu não lembro o ano que foi, 2017, 2016, não lembro. Nós estamos em 2018. 2020, 7, 8, 9, acho que é 2017, eu não lembro o ano exato 2017. agora. Se eu não Então, estiver enganado, é 17, no máximo 16, mas acho que é sim. 17. Aí eu Por isso que peguei eu uma queria que para. você explicasse, ainda é novidade para muita gente, né? Sim, aí eu Às vezes peguei demora para o uma. cara querer experimentar um Sim, modelo aí eu novo. peguei uma. E aí eu falei, cara, eu preciso colocar lá essas peles, né? Porque é uma bateria que é usada todo dia, a semana inteira, né? Por vários músicos, né? E, cara, fazem 3 anos, se eu tocar com vassoura, vem aquele som gordo de vassoura, Que legal. sabe? Ela perde, assim, é muito pouco que perde. E digo mais, a impressão que eu tive é que, assim, chega uma hora que, beleza, não é aquela pele nova, mas ela ficou também, sabe? Assim, tipo, se você. Parece que é uma pele nova, entendeu? Sim, É ela que eu está acho que. funcionando inteira ali, É que né? qualquer pele, eu acho que depois do jateamento ali, fica aquela coisa mais, né? É, É, vai de- mudando, né? depois de uma escovada já muda. Aí parece que. É, Meu, ela. E ela sempre tá manteve, igual. assim. É uma pele igual e é uma pele que tem definição. Então, por exemplo, se eu coloco numa bateria que tem um aro diecast e tem a característica do. Quando a bateria tem um aro diecast, o casco geralmente é o mais fino, né? Quando a Sim. bateria não é aro diecast, geralmente a madeira é um pouquinho mais grossa. E Até ambas, para controlar, né? Até para balancear, né? A sonoridade, a sim, abertura, né? em ambas, cara, fica um baita som. Tem profundidade, Olha, que tem legal. harmônico, funciona grave. Se você quiser afinação baixa, vai funcionar bem agudo. É impressionante também. Se você é muito louco, né? Porque mesmo depois de muito tempo, quem usa afinação muito alta, a pele quando tá gasta, perde, né, aquela profundidade, né? E a UV1 não, É, porque cara, você deixa. você estica, né? Você abusa dela ali Sim, subindo a afinação, né? Ela não aguenta vai uma hora. gastando, ela E a fica mais fina. UV1, Não, a UV1 vem aquele uhum. timbre, mesmo bem agudo, bem esticada, ela vem aquele timbre de tambor mesmo. Então é impressionante. Eu falo para todo mundo dessa pele, cara, porque principalmente quem gosta de toca muito, usa muita vassoura. Acho que essa é a pele que o cara vai ficar ali e não vai ter problema de chegar, puta, não tem mais som de vassoura, sabe? Né? É. É E impressionante. voltando àquilo Agora, que eu tinha te falado, sim, para você, palco e gravação, ela funciona para tudo. Você não funciona precisa para tudo. Funciona usar para modelos tudo. diferentes. Você usa a UV1 e ela te Funciona rola para legal. tudo. Você ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa. Você ia falar Cara, agora. então, assim, eu amo também a G1. Então, assim, eu não deixo de usar a G1 também. Eu adoro a G1. E. Então, depende da bateria que eu vou usar. Mas as duas, são peles que me respondem bem bacana, assim. Cara, eu tô feliz com É, ela se eu tiver. Se não, e for a até G1 ou V1, respondendo, vai funcionar, né? E vai eu até funcionar. vou aproveitar até para responder uma pergunta que é muito constante. Você falou que você gosta das duas, G1 e a UV1, e tem muita gente que me pergunta se existe a possibilidade da UV1 substituir a G1, assim como a UV2 substituir a G2, ou seja, parar de fabricar G1 ou G2 porosa. Então, aproveitando, pelo que eu conversei com o pessoal que projeta os produtos da Dadar e tudo, não para de fabricar G1 e G2, porque elas são diferentes, como você São mesmo disse, diferentes. são parecidas, mas não é a mesma pele. Então, fica tranquilo É, quem gosta muito da G1, da G2,
vai continuar existindo, mas fica aí a sugestão de experimentar o V1 e o V2 também para ver qual é que é, né? Para ver que Sim, com certeza, com esse certeza. diferencial. É que E a UV1 eu tenho aqui, eu uso na bateria, até já fiz algumas gravações. É que a G1 é aquela identidade que eu sempre tive com a G1, com aquela pele, né? Então, é uma mais pele clássica, né? que eu sempre vou usar, assim, que eu adoro também, né? E a UV1 dessa questão da durabilidade do som é impressionante mesmo, assim, é sensacional. E falando de modelo que você sempre usou, já que você comentou da G1 aí tudo, antes de terminar, eu quero que você conta pra gente a tua relação. Hoje a gente conversou em off aí muito rápido sobre isso, não paramos para entrar a fundo, porque eu quero que você fale agora a tua relação com Evans, que eu sei que Sim, desde garoto, você me falou até de quando você ganhou o kit, né, sim, Evans e Promark, né? Promark também, desde que você era sim. criança tal, hoje você é É. endorse das marcas. E qual que é essa tua relação? Como começou Então, esse teu carinho com Evans e Promark? eu ganhei a minha primeira bateria dos meus pais e tal, e aí logo depois você quer, puta, quero trocar essa pele, aquela pele leitosa, né? Ah, que dó, né? Quando a gente vê um menino querendo tirar o som ali e não vai, né? Exatamente, puta, mas não é o som, né, cara? Você fala. E aí, cara, e aí meus pais me deram um kit de Evans e uma baqueta Promark. E eu lembro até hoje que tinha sabe aquele cara, sei lá, sumô, assim, né? Ah, sim, na baqueta, né? Você tá Na dizendo? baqueta, Sim, sim, é o E sumozinho nas baquetas Oak, né? Da Oak, Promark, as então não baquetas sei por que eu carvalho comprei uma japonês. Oak. Eu acho que nem sei se era 5A, enfim, era o que tinha na loja, eu acho, sabe? Eu não conheço. Então isso me marcou muito. Nossa, Evans e Promark. Então eu sempre usei. Até, inclusive, a parceria com a Evans, tal, quando eu recebi o convite de ser endorse da Evans e da Promark, também foi em 2013, né? Que a gente comentou ano passado, Ah, legal. no, Sim, na outra parte. Então dos já álbuns, fazem. né? Do Michel. Então eu já usava e já fazem 7 anos. Inclusive, né, nesse Sesc Instrumental de 2009, esses dias eu fui ver, assim, eu estou usando Promark também, então nem era. Então eu sempre usei, sempre gostei, sabe? Do som, da marca, da durabilidade, enfim, sempre me chamou a atenção, assim, algo diferente, né? E aí quando eu entrei, nossa, aí foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer muito mais do que eu já conhecia. Testei as baquetas, né? Hoje eu uso a Select Balance 565, né? Attack, Que é uma 5A, né? que é Pra uma galera 5A, entender. e eu uso a Corner Chip, né? A ponta de... Ah, e você usa ela com a ação do forward, né? Do ataque. do Attack, Por que você Eu, prefere o ataque do que a rebote, por exemplo? Você chegou então, a testar eu também a rebote, né? testei. Eu gostei Eu mais... lembro que você pegou. Porque desde moleque eu sempre usei 5A, né? Então, baqueta mais fina, sei lá, parece que eu não sinto tanta firmeza, assim. Não é que eu não sinto, quando às vezes eu preciso tocar algo na pressão e um pouco com mais velocidade, eu sinto falta um pouco de sentir um pouco mais a baqueta, aquela extensão, parece que tá faltando um pedaço, assim, sabe? Isso pra mim, né? Sim, Mas, sim, sim. então, aí a Falta uma 5A, força dela, né? É uma força da baqueta, né? exatamente. Então, Da ferramenta. a 5A Select Balance 565 Attack, cara, ela foi perfeita no sentido de eu sentir, principalmente, por exemplo, para fazer single stroke rápido, né? Que é 1 e 1 rápido. Então, porque eu sinto aquele corpo um pouco para frente, né? Então, Sim. isso faz com que eu tenha que articular todas, eu acho que essa palavra também, articulação com o ataque, eu consigo articular mais as notas, os acentos. Eu sinto que eu tenho um pouco mais de controle, independente se eu estou fazendo double ou single, entendeu? Independente O peso nela na frente, ela tá meio que te ajudando a fazer o trabalho ali, né? Você não precisa pôr uma força Exatamente. natural ali para forçar E, nela, e, pelo que você está e olha que dizendo. engraçado, antes da Select Balance eu usava 5A, e aí eu gostava de usar, quando eu fazia alguns trabalhos que a dinâmica era menor, tocar um pouquinho mais leve, eu usava aquela SD4, né? SD4, pode ser. Tem SD3 também. Foi SD4
que é Signature, né? Nossa, me deu um branco agora, cara. A 4? Do Bill Vamos descobrir Bruford, né? Do Bill Bill Bruford. Bruford, sim. Bill Bruford. Aquela baqueta de maple, eu adoro essa baqueta. O som do prato dessa baqueta é sensacional, A cara. pontinha dela é diferente também, né? É diferente, ela é uma baqueta leve, mas ela não é tão fina. Então é uma baqueta é uma baqueta muito clássica, essa SD4, né? Sim, sim. E aí quando saiu a Select Balance, eu só uso ela, cara. Então eu consigo tocar muito pianinho e consigo tocar um forte power. Ela me dá essa possibilidade. Eu não preciso mudar de baqueta, entende? Sim. Para tocar mais leve ou mais pesado, porque ela Ela é vence versátil para você, para qualquer ocasião. para qualquer ocasião. Se for algo mais pesado, groove, na gravação que você tem que mandar mais som ou um show aberto, ela vem com aquele som bonito de baqueta. E se for para tocar com um trio de jazz, baixo acústico, piano, eu também consigo ter o controle. Ela me dá para mim ela me dá o touch dela, assim, sabe? Me dá, mesmo tocando Sim. PPP, bem pianinho, eu não perco a agilidade, não perco a técnica por conta disso, entendeu? Para ter que tocar mais leve, né? Então é uma baqueta que eu adoro, assim, eu sinto realmente uma extensão de mim, assim, sabe? Eu acho bem legal essa baqueta. E são baquetas ambas que você está dizendo, que elas têm a projeção e o ataque na frente, então é legal para volume, né? Som profundo de tambor, som de prato, eu gosto de som de prato também. Eu particularmente gosto muito das forwards por causa disso, mas enfim, é bem pessoal, volume, né? Em A qualquer de rebote volume, é legal. Né? Então, pois é, porque né? aquela coisa de tocar menos perde a pressão, né? Tem aquela, tocar num volume menor não quer dizer tocar caindo no andamento, para trás ou sem pegada, né? Sim. Pelo contrário, né? Pô, é difícil você tocar o famoso fogo baixo, chapa quente, né, bicho? A chapa tá, né? Só que com a dinâmica, e ela vem o timbre. Então, qualquer dinâmica que eu toco, vem o timbre muito bonito no prato, nos tambores, né? Bem bacana. Legal. Eu vi que entrou mais um baterista, amigo e grande músico da noite paulistana, Serginho Marchesoni. Obrigado pela presença, Serginho. Grande batera. E antes de terminar, só mais uma coisinha. Vassourinha. Que modelo que você está usando? Eu estou usando o TB4. A TB4? TB4, Ela é um pouquinho mais pesada, né? Sim. Eu já usei a TB3, eu até uso assim a TB3 e a TB5 também, que tem aquele cabo cinza, né? Que tem aquele revestimento, né? Tem um grip legal, né? Esse cabo dela, né? Tem um grip legal. E aí, essa TB5, ela às vezes para tocar alguma coisa mais pesada, algo menos varrido, né? Algo mais de ataque, ela vem bem legal. A TB3, ela, cara, para tocar coisas mais leves e varrer. E a TB4, para mim, foi a que ficou realmente, ela tá no meio termo, né? Versátil, né? E a TB4 é o modelo mais tradicional, assim, não é? Pelo que eu já li, assim. Sim, né? sim. Não, e a onda dela é totalmente essa daí, de você poder fazer tudo com ela, né? Uma gig, onde você só vai ter um modelo de vassourinha, né? Ou que tenha mais, mas na hora ali você pode se perder. A 4 é a mais tradicional, mais clássica por causa disso mesmo. Sim, a TB4, tanto para fazer levadas, às vezes que é mais ataque, quanto para varrer, ela tem um som gordo. Eu acho um equilíbrio, volto a dizer, aquela questão, com ela eu consigo tocar muito pianinho ou muito forte, sabe? Com ela eu não vejo a necessidade de mudar de vassoura, que nem eu disse da baqueta, assim. Né? Apesar de ser diferentes. Todas as situações ela te serve, né? Exatamente. A 4, né? A TB3, para varrer, ela tem ela parece que é um pouquinho mais mole, né? Então, assim, ela às vezes, para tocar baixinho, ela dá uma agilidade. Macia, sim. Ela dá uma agilidade fica um pouquinho mais fácil, talvez, que a TB4. Mas no contexto geral, a TB4, o som, aquela som gordo, né? Aquela presença, a sonoridade, eu acho sensacional. Nela, na 4, ali. Vem nela. Ainda mais se está usando filme simples nas peles, né? Com mais harmônico. Explicou para a galera que tinha dúvidas. E, por fim, a 5, que você também já usou, a TB5, já é a questão que você está dizendo aí
da pegada mais forte. O não varrer, Você de repente, ela pode servir melhor aí para o pessoal. vai Né? tocar um groove, vai dar um rinshot, ela tem um cabo, ela vai vir uma, né? Sim. Ela vai vir mais pesada mesmo. Acho que reflete um pouco. Tem uma música naquele DVD que eu uso a TB5. No começo, que tem uma levada, começa no DVD do Kiko, é a TB5. Eu lembro bem dessa. Ah, bom saber. Quem estiver assistindo já vai ter uma ideia legal ali. Aí agora, ultimamente, tudo que eu. Agora eu tô usando a TB4. Assim, né? Tudo mais recente eu tô usando a TB4, mas naquela eu tô usando a TB5. Maravilha. Jonatas, muito obrigado. Valeu mesmo por arrumar um tempinho para conversar com a gente. Ó, passou voando o tempo. Foi muito bom saber todos os detalhes de tudo que está acontecendo, o que aconteceu. Muita saúde aí para você, muito trabalho. E obrigado, igualmente. Em breve a gente passa essa pandemia, fica aí também o toque para todo mundo que está assistindo, além de agradecer, o pessoal sempre aí, máscara, álcool em gel na mão, né? E sim, podendo não sair de casa melhor ainda. E muito obrigado por esses anos de parceria aí com Evans e Promark. Valeu mesmo, Jonathan. Eu que agradeço você aí, Beto, pelo papo e por todo o suporte que você nos dá aí durante todos esses anos. Todo mundo da Musical Express, que, pô, sem palavras aí, o que vocês fazem pela música, pelos artistas que estão com vocês. E é um prazer mesmo usar a Evans e, como eu disse, é uma história desde criança, né? É uma paixão desde criança. Usar a Evans e Promark para mim é um prazer. Eu fico muito feliz de usar esse equipamento assim e me atende, enfim, me atende a tudo, né? Desde timbre, sonoridade, qualidade, que é uma questão também, a duração, a qualidade, é tudo muito importante excelente. Demais, né? Você que viaja muito, muita estrada, tem que ter uma ferramenta de trabalho de durabilidade, né? Nossa, é perfeito, assim, é excelente, assim, é sensacional. Obrigado mesmo aí por essa parceria aí, que venham muitos mais anos, aí a gente continue aí e com certeza que a gente continue se cuidando aí. Daqui a pouco espero que todo mundo possa estar juntos novamente, né? É isso aí. Deixa eu só perguntar mais uma coisa antes de acabar. Quem quiser fazer aula com você, como que te encontra? Aí, aqui pelo Instagram mesmo? Sim, é só no teu perfil te procurar? Sim, pode me mandar uma mensagem no direct mesmo, mensagem no Instagram. Ou tem um flyer aqui no meu feed, que tem meu e-mail também. Enfim, Facebook, canal do YouTube. Tá fácil de encontrar. Tá fácil de encontrar. Só mandar uma mensagem, a gente marca aqui. Tô dando aulas online. A gente fica bem à vontade. Aulas presenciais online, né? Legal. Pode ser via WhatsApp, via Skype, via Zoom. Aí vai conforme a disponibilidade do aluno, né? Mas quem tiver interesse, quiser marcar uma aula, só dá um alô. Combinado. Jonatas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você, Beto. Prazerzão. Prazer foi de nós todos aqui da Musical Express, do Express Batera. Obrigado, galera que está assistindo. Continuem de olho no canal. Breve tem novidades. Valeu. Um abraço. Valeu.